Olá, vamos falar aqui de filosofia, pedindo apoio moral, Hegel e o idealismo alemão. O idealismo alemão está muito ligado ao romantismo, que tem vídeo aqui no canal, mas vou recapitular. O romantismo foi um movimento cultural do século XVIII e XIX que teve como teor filosófico, artístico, literário, entre outros. Ele esteve muito entrelaçado com essa corrente filosófica e idealismo da filosofia. Corrente filosófica e filosofia, né? A relação do finito e infinito foi muito trabalhada pelos românticos. O finito seria as coisas que compõem uma totalidade maior, o infinito. Vários escritores e literários retrataram muito dessa relação entre o ser humano, que é o finito, e uma totalidade, ou elemento divino, que está tanto no ser humano quanto fora dele, que seria o infinito. O sentimento do infinito foi desenvolvido por Schleiermacher. Schleiermacher desenvolveu essa teoria de que utilizaríamos nossos sentimentos para entendermos que estávamos numa manifestação divina, ou numa manifestação de uma totalidade maior. Os iluministas, eles eram bem contrários dos romancistas, principalmente porque os romancistas defendiam muito da arte, da religião, da expressão, da cultura, do sentimento, daquilo que vem do coração, enquanto os iluministas defendiam muito mais da razão, do pensamento. Para eles, a realidade seria totalmente montada a partir disso. Os idealistas, eles desenvolveram seu pensamento a partir da teoria de Kant. Recapitulando a teoria de Kant, Kant afirmou que a gente entende as representações de coisas externas a nós. Não conhecemos as coisas como realmente são, mas sim como aparecem em nossa mente. Dessa teoria, várias perguntas surgiram. Se não conhecemos as coisas como elas realmente são, como nós sabemos que essas coisas existem? Por um conhecimento seguro, absorvido a partir da organização das informações. Como assim? As representações mentais das coisas que nós vemos, elas são organizadas na nossa mente conforme as condições de possibilidades, elas são possíveis de acontecer ou não. Mesmo com essa explicação, ainda intrigou vários filósofos do idealismo essa questão, principalmente Fichte, Schelling e Hegel. Pela condição de Fichte, pela teoria de Fichte, ele teria ampliado a atividade do sujeito sobre a compreensão do universo. Por exemplo, Kant disse que o sujeito age ativamente sobre as impressões sensíveis que ele entende, mas Fichte acha que, pela experiência sensível, limitar essa habilidade, ele teria que ampliar o universo que o ser humano poderia convencer. Dessa forma, surge a teoria de Fichte de que as coisas externas a nós são as representações da nossa própria consciência. Então, a gente literalmente processa nossas próprias ideias. Tipo, essa garrafa. Essa garrafa aqui, ela só existiria então por causa que ela é uma representação da minha mente. Então, nossa realidade é formada pelo que a gente pensa. Fichte, então, afirmou que as coisas em geral, elas não existem de fato. Elas só são representações do que a gente pensa. Com base na ideia de Fichte, conseguiu Hegel desenvolver sua própria teoria, com base em uma profunda reflexão em Kant e também com o objetivo de explicar a realidade e entender como o ser humano compreendeu ela durante todo esse tempo. O espírito e o desenvolvimento racional da realidade. É o seguinte, tomemos como exemplo um livro de investigação policial. Ao longo do livro, cada página fornece informação diferente sobre o caso que será desvendado no final. Quando você compreende o caso que está sendo desvendado, quando você entende por que isso aconteceu, você vai encaixando todas as informações obtidas até agora. Ou seja, no final do livro, quando o caso é desvendado, tudo começa a fazer sentido. Para Hegel, essa é a mesma teoria da manifestação do espírito. Nossa realidade é composta de uma série de partes que se sucedem com uma causa e uma consequência. Ou seja, nada existe por acaso, tudo tem uma razão para estar ali. Outro exemplo, uma flor que desabrocha. O botão dessa flor vai, como consequência, criar uma flor. E essa flor, ela vai ter como causa o botão. Ou seja, o botão, por mais que no desenvolvimento da flor não exista mais, ele tinha uma razão para estar ali. E a flor, por mais que com o botão ela não exista, ela tem uma razão para estar ali. Tudo está interligado. E isso é uma relação lógica que Hegel estabeleceu quanto às atividades humanas. Sujeito e objeto. A expressão do espírito. É simplesmente o seguinte, esse tópico. O sujeito seria o ser humano que age sobre as impressões sensíveis e o objeto as coisas externas ao ser humano. Aí qual é a questão? Se as coisas externas ao ser humano são os próprios pensamentos dele, então não há mais divisão entre sujeito e objeto, já que o sujeito é a consciência e o objeto é a consciência. Tudo é uma representação da nossa consciência. Então não faz sentido eu ter uma coisa externa que estimule meu pensamento. Por quê? Porque essa coisa externa já é meu próprio pensamento. Ou seja, nossa realidade é formada do que a nossa consciência produz. E a nossa consciência age sobre nossas próprias ideias.
A atividade do espírito e a história. A história, ela é uma sucessão de acontecimentos que têm uma razão lógica para acontecerem e estarem ali. Dessa maneira, essa sucessão, ela ocorre não de forma linear, mas sim com ápices e declínios. Porém, todos os fatos, quando estudados separadamente, fazem um sentido sim. Como, por exemplo, a liberdade desenvolvida no Oriente Médio estava restrita somente ao rei. Depois, com a evolução, a liberdade começou a ser servida a um grupo de pessoas na Grécia. E por último, na Revolução Francesa, a liberdade ela se estourou para todos os lugares. Então a história é uma sucessão de eventos que marcam a superação e a evolução do espírito. Dialética hegeliana. Hegel, eu não sei direito o nome dele, ele propôs que a realidade é uma sucessão de acontecimentos, certo? Então essa sucessão de acontecimentos é marcada pela mudança. Como assim pela mudança? Voltando ao exemplo da flor, meu Deus. Voltando ao exemplo da flor. O botão da flor vai gerar a flor e a flor vai gerar o fruto. O botão, ele já tem a capacidade de produzir a flor. Ele tem a afirmação de que ele vai produzir a flor. Quando a flor nasce, ela tem que negar a existência do botão para que ela se desenvolva. E assim temos uma contrapartida, a afirmação de que o botão produzirá a flor e a negação de que a flor precisa negar o botão para existir. E então nós temos a dialética de Hegel. A dialética de Hegel funciona com tese, que é a afirmação, a negação, que é a antítese, e a síntese, que é o resultado dessa contrapartida. Então a síntese ela surge a partir dessa contrapartida e ela supera essa contradição para assim surgir. Esse exemplo da flor pode ser aplicado nas atividades humanas. Nós vivemos em uma atividade presente, isso é uma afirmação. Para irmos para a próxima atividade, é necessário negar essa agora, ou seja, é necessário deixar essa atividade de agora e ir para outra. E assim, com base nessa contrapartida, nós temos então o resultado. O papel da filosofia. Para Hegel, a arte e a religião são as principais formas de demonstrar o espírito. Porém, para ele, a filosofia ela é uma forma mais superior ainda, porque enquanto a arte demonstra o espírito pelas obras artísticas, a religião demonstra o espírito pela crença, a filosofia é capaz de unir o finito, que somos nós seres humanos, ao infinito, que é a totalidade de tudo o que existe. Então, a filosofia dele foi denominada idealista dialética. Idealística porque acredita que a realidade ela surge das nossas próprias ideias, é tudo montado a partir das nossas ideias, tipo isso aqui é formado a partir da minha própria ideia sobre isso, então isso aqui não existe, como se fosse uma experiência. E é dialética porque é uma série de acontecimentos que vão se superando para assim, mais para frente, mais para frente, mais para frente. É isso. Aqui foi mais uma aula do Apoio Amaral. Um beijo, tomara que vocês tirem nota boa aí na prova de vocês. Deixa o like e tchau!